Olá, seja muito bem-vindo ao Isto é em Tóquio, o programa que te deixa bem informado e faz a melhor curadoria dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Exatamente. Você quer saber toda a agenda dos nossos brasileiros por lá? É só ficar de olho aqui com a gente, que, ó, como diria a nossa queridíssima Helena, é o creme de la creme dos Jogos Olímpicos de 2021. Só o filé mignon. Bora lá que o Isto é em Tóquio está no ar. O Isto é em Tóquio é um oferecimento da XP Investimentos. E já que falamos do creme de la creme, falamos do filé mignon, então vamos com a elite dos comentários brasileiros nas Olimpíadas. Antônio Carlos Duarte, abre alas que ele vai passar. Tudo bem, Dudu? Oi, Helena. Oi, Camila. Olá, Dudu. Deixa eu ver aqui o que eu vou falar. Vamos ter medalha. Vamos amanhecer com medalha. Vamos amanhecer. Temos que amanhecer. Isaquias. Vamos torcer pelo Isaquias. Já já a gente fala. Assim que eu gosto, a confiança. Nossa poliana aqui do programa, sempre lá em cima. Vamos que vamos. Mas vamos começar falando do vôlei, gente. Sabe por quê? Teremos as nossas meninas em quadra. Vôlei feminino amanhã às 9 da manhã. E ó, a gente já passou pelo Comitê Olímpico Russo, pelo menos no feminino, né? No masculino não deu muito certo. E agora a gente vai encarar a Coreia do Sul na semifinal dos Jogos Olímpicos. Vale lembrar que a gente já teve esse embate antes, logo no comecinho dos Jogos Olímpicos. A gente passou por 3-0. Mas agora a história é bem diferente. Afinal de contas, semifinal sempre tem um peso a mais, né? E você, Dudu, também está tenso com esse confronto? Afinal de contas, o vôlei quer destruir os nossos corações nesses jogos, né? Exatamente, né? O vôlei foi talvez a modalidade que mais mexeu com todo mundo, né, até o momento, né? Seja no vôlei de praia, seja no vôlei de quadra, mas enfim, realmente as meninas no último jogo chegaram a dar um susto, né, contra o Comitê Olímpico Russo, mas depois se impuseram. A entrada da Macris foi muito importante, a volta dela, né, foi muito importante. Eu acho que ela agora já deve ter feito mais um reforço ali na fisioterapia, ela deve estar totalmente recuperada, enfim, e eu acho que ela entrará 100% nesse jogo. O jogo que foi com a Coreia foi lá no início, foi o primeiro jogo, foi um 3-0 e que ninguém se iluda achando que por ter sido 3-0 que o Brasil pode repetir o resultado. Agora a situação é outra, é uma semifinal olímpica, então a adrenalina vai estar muito mais em cima. As jogadoras, obviamente, depois de não terem conseguido chegar na disputa de medalha aqui no Rio de Janeiro, elas vão querer essa disputa direta pela medalha de ouro, né, para tentar apagar aquela que ficou atravessada na garganta. É um jogo difícil, a gente sabe como o vôlei asiático, como elas são, né, elas vão até o chão mesmo, elas se jogam, então vai ser um jogo bem difícil. Eu acredito, sinceramente, no Brasil, principalmente se tiver no dia da Fernanda Garay, da Rosa Maria, da Dani, Dani, não, da Carol Gataz, enfim, se tiver essas meninas, da Gabi, se elas estiverem realmente no dia, eu acho que a gente vence tranquilo a Coreia. Mas eu lembro aqui, a Coreia venceu a Turquia, que até então era uma das seleções que estava surpreendendo nesta Olimpíada. Então, todo o cuidado é pouco. O Brasil é favorito? É, mas todo cuidado é pouco para esse jogo. Como o Dudu gosta de falar, né, no momento que podia perder, a Coreia perdeu. Agora, atenção que é mata-mata. Então, que horas que é, Cami? Amanhã, às 9 horas da manhã. Tudo pronto para a gente ficar de olho nesse jogão de bola. Oh, meu Deus, vamos ficar atento. E como disse Camila aqui com a gente, acho que é a primeira vez que eu te chamo de Camila em toda a cobertura. Estou estranhando. Mas ela falou, né, que o vôlei mexeu com o nosso coração, que meu coração está mexido, que essa mulher mexeu demais com a gente nas Olimpíadas Rio 2016. Está aqui a medalha de prata, fora o título mundial e tudo mais que ela já trouxe de alegria. Bárbara Seixas, seja muito bem-vinda. Oi, obrigada, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês, acompanhando e torcendo também, sofrendo muitas vezes, mas também com o peito transbordando de orgulho. Com certeza, Bárbara. A gente vai falar sobre a final do vôlei de praia, mas eu queria que você falasse antes da campanha do Brasil. O que você achou? Porque pela primeira vez, né, em tantos anos a gente ficou de fora do pódio. Estávamos acostumados com medalha, 2 medalhas pelo menos por edição, e dessa vez essas eliminações no plural precoces. Como que você viu a campanha do Brasil? E é até legal a gente falar com você, porque nós ouvimos o desabafo do Alisson, por exemplo, e a gente não está no meio, a gente não tem noção de se realmente
como é que está a estrutura hoje, como é que está o incentivo. Então, é legal a gente ouvir alguém que vive toda essa atmosfera e que está em busca também da próxima campanha olímpica. Bem, eu acho que o que ficou bem claro para a gente, né, infelizmente com essa eliminação do Brasil no vôlei de praia, a gente sabe que sempre foi um esporte que teve 100% de aproveitamento, né, para trazer medalhas para o nosso país, mas também a gente constatou o que a gente já sabe, já que já não é de agora, que o mundo está evoluindo, e evoluiu no esporte do vôlei de praia, né? Eu acho que hoje em dia a visibilidade, a profissionalização que existe no vôlei de praia, os outros países, eles aprenderam muito com o Brasil, né? Aquela coisa que a gente fala que o mais difícil não é você chegar ao topo, é você se manter nele, né? Porque o Brasil, ele vem fazendo esse papel de favorito com maestria, né? Ao longo de todos esses anos, de 2, 3 décadas, sempre teve tradição, mas os países europeus, os países asiáticos também aprenderam muitas coisas com a gente, evoluíram nas suas estruturas, nos seus incentivos aos atletas, de base principalmente. Então, eles vêm trabalhando muito nisso, né, investindo para que, ao longo desses anos, consiga, enfim, tornar cada vez mais heterogêneo, né, o esporte. Você vê hoje até já nas edições desde Londres, até já teve times europeus, né, atuando no topo do pódio. Na Rio 2016 também você já tinha isso, a presença da Alemanha, a presença da China, a presença... Então, assim, não é mais um esporte baseado em Brasil e Estados Unidos. Hoje em dia está bem claro isso para a gente, né? Então, assim, valorizar muito também que, por um lado, é muito bom que o esporte ele cresceu, né? Ele realmente, os outros países estão investindo muito pesado nisso, e eu acho que mostrou também que o Brasil, de repente, se reinventar, né? Porque essa coisa de você realmente se manter no topo o tempo todo, principalmente para os atletas que estão começando hoje em dia, é muito difícil, né? Você começar... para você manter profissionais hoje em dia no vôlei de praia também é muito difícil. As pessoas que não convivem, né, acham que simplesmente é chegar na praia e bater uma bolinha. Mas não é. A preparação dessas equipes exige, às vezes, 10 profissionais, né, mais de 10, às vezes. Então, para um atleta, se não tem a ajuda de um bom patrocínio ou um bom investimento por parte das instituições, né, fica muito difícil. Então, eu acho que é o momento, sim, da gente refletir e, assim, sobre a atual situação, né, dar uma reciclada, avaliar aonde que a gente pode melhorar e em todos os aspectos, eu digo. Eu acho que isso é um olhar, assim, coletivo mesmo, sabe? Eu acho que é tornar isso um papel de todos, desde os atletas até as próprias federações, as confederações, e o Comitê Olímpico, as grandes empresas parceiras, de repente na forma como a gente trata o vôlei de praia no Brasil hoje, para que a gente consiga manter esse favoritismo, como sempre. Agora, Bárbara, falando um pouquinho do que a gente viu nesses Jogos Olímpicos, a gente viu o calor afetando muito os jogadores. E quando a gente fala em vôlei de praia, a gente espera que os jogadores estejam mais acostumados com o calor, e quando chega lá e acontece isso, a gente até dá aquela assustada a princípio. E hoje eu estava vendo o Instagram da Rebeca, e ela estava agradecendo, assim, se apresentando para muita gente, falando, muito obrigado a todo mundo que está aqui, muita gente não me conhecia antes dos Jogos Olímpicos, e ela disse que ela sofreu uma série de, não é acusações, mas ela recebeu muitas mensagens maldosas em meio a tudo isso. A gente viu que a Ana Patrícia passou mal por conta do calor. Eu queria que você falasse como é que é um pouco a receptividade do público, se vocês têm isso no dia a dia, ou se é de fato uma coisa muito mais de Jogos Olímpicos. E como é que é esse duelo com o calor, com os fatores que, infelizmente, a gente não pode controlar? Bem, o nosso esporte, ele é outdoor, né? Ele é suscetível a diversas condições climáticas. Então, isso é uma das coisas, até é um dos desafios, né, que torna o nosso esporte tão difícil, assim, tão bacana de você acompanhar. Então, exige do atleta realmente uma versatilidade e uma adaptação muito grande, né? E é por isso mesmo que é importante ter o respaldo de uma boa preparação física, bons profissionais com você,
para que você possa estar sempre se cuidando em relação a isso. Então, por exemplo, vai para um lugar que é muito úmido, muito calor, muito... Então, você já sabe que, de repente, seu approach em relação à hidratação, ao descanso, ao tipo de alimentação que você vai fazer, já é totalmente diferente. Então, é muito importante que você tenha essa noção para que você consiga performar no seu melhor. Eu acredito que, assim, realmente a rede social hoje em dia, né, ela pode ser muito cruel, ela pode ser muito positiva, mas também muito cruel. Você vê casos de atletas que receberam muito apoio, mas também de outros que, né, às vezes, de repente, sucumbe numa Olimpíada porque não consegue lidar, às vezes, com tanto assédio, né? E Jogos Olímpicos, a proporção realmente é muito maior, né? O esporte no Brasil, se ele tem, às vezes, não sei, uma visibilidade X, nas Olimpíadas é X multiplicado por 10, né, por 100, por um mundo inteiro. Eu acho que o atleta tem que ter um cuidado muito grande com isso. Assim, por exemplo, no meu caso, quando eu participei das Olimpíadas do Rio, eu me preocupei em, assim, acho que um mês antes das Olimpíadas até, eu evitei um pouco a rede social, eu evitei um pouco... E eu avisei as pessoas, avisei até a família, esses grupos de família, de coisa, porque às vezes você vê que as pessoas torcem tanto e querem, às vezes, ajudar, mas acabam tendo um approach um pouco pesado, ou às vezes aquilo não desce bem em você, aquele tipo de torcida ou energia. Então, isso é de cada um, né? Alguns atletas conseguem lidar bem com isso e outros não. Mas é muito importante ter esse cuidado, sabe? Porque é muito próximo, fica muito próximo essa energia, né? Essa torcida fica muito próxima. Então, você fica realmente suscetível a esse tipo de coisa. A gente sabe, Bárbara, que a pandemia ela afetou todo mundo, o mundo inteiro foi afetado. Mas, devido às restrições que os brasileiros tiveram para entrar em determinados países, enquanto outros, as restrições não foram tão pesadas e puderam, de repente, se enfrentar mais, sem buscar, evidentemente, desculpas, né, para que o vôlei de praia não tenha conseguido aí chegar tão próximo. Mas esse pode ter sido um dos fatores com que as nossas duplas, né, não têm conseguido um melhor resultado, essa pandemia, justamente por não ter tido tanto contato, tantos jogos fora, tantas etapas fora, como estão acostumados a ter? Olha, eu acredito que não. Eu acredito que a pandemia ela dificultou muito na preparação de todos os atletas, principalmente no ano de 2020, né? E no caso do vôlei de praia, não houveram torneios internacionais em 2020. Então, todos os atletas se encontraram numa mesma condição, né? De estarem em suas casas e não poderem sair. Já no ano de 2021, o circuito mundial, né? Os torneios em qual todos os países participam, voltaram a ser realizados num sistema muito restrito, muito, né, de bolha. Você tem que chegar lá e ter todos os testes e protocolos, mas que atendia a todos os países, assim, inclusive os países que possuíam restrições quanto à entrada poderiam ser conseguidas cartas de permissão para que o atleta pudesse participar e tudo mais. O que acontece é que, na parte da preparação, que eu acho, os países da Europa, como eu falei, ou países que são muito frios ou que têm um inverno muito rigoroso, com a estrutura que eles adquiriram ao longo dos anos, eles hoje em dia têm quadras climatizadas, né, quadras fechadas, ou então têm a possibilidade de viajar com suas equipes para outros países com um clima mais ameno, com calor, né? Muitos atletas da Europa, inclusive, viajam para Tenerife, para fazer seus treinamentos enquanto está o inverno nos seus países. Então, assim, o Brasil ele é um país tropical e que ajuda, né, em termos de clima, a continuidade dos treinamentos, né? Então, isso é uma coisa boa. Mas eu acho que essa questão da falta de ritmo, né, afetou a todo mundo. O que eu acho é que a Europa ganhou foi justamente esse deslocamento no sentido de treinamento e preparação, que eles conseguiram ir para lugares quentes, lugares na qual eles puderam se adaptar muito melhor, que antes eles não tinham isso. Eles eles passavam por um inverno rigorosíssimos. Quando iam para torneios que tinha muito calor, normalmente eles cansavam muito mais rápido. E agora você vê que isso não está acontecendo. E, Bárbara, eu queria que você falasse um pouquinho sobre Paris, né? Que todo mundo está de olho
nas próximas Olimpíadas, principalmente o vôlei de praia depois dos últimos resultados. Como é que você imagina? Você está agora com a Carol, né? Sim, com a Carol Solberg. Uma querida. Como é que você está pensando nesse próximo ciclo olímpico? Como é que está a expectativa de vocês para as próximas Olimpíadas? Eu acho que a nossa expectativa é muito positiva, sabe? Eu e a Carolina, né? A Carolina Solberg, a gente tem a mesma idade e é muito engraçado. Isso até é aniversário dela amanhã. Eu fiz na terça-feira, ela faz na sexta-feira. Parabéns atrasada. Parabéns para as duas, né? Obrigada. E nós somos atletas que começamos juntas. A gente fala que é um reencontro, né? Após aí 18 anos, porque a gente começou, inclusive, a jogar o primeiro mundial de base que eu joguei foi com a Carol. A gente jogou juntas. Então a gente teve um começo muito bacana e ela já é uma jogadora super experiente. Então eu acho que a gente tem sempre essa chama interna, né? Essa vontade, o desafio de uma vaga olímpica. E eu acho que a gente, ao mesmo tempo, está levando isso com uma leveza muito legal, até pelas próprias condições, né, da pandemia atual. A gente ainda não tem certeza como que os torneios vão ter a sua continuidade, como que vai ficar esse cenário após essas Olimpíadas. Mas eu acho que o Brasil ele tem totais condições de ir para Paris bem. Tá? Eu acho que o Brasil ele vem fazendo ao longo de décadas, um papel importantíssimo no voleibol de praia. E você vê aí duplas, times de pelo menos 4 times nos 2 naipes, representando muito bem no circuito mundial. Eu acho que é justamente esses ajustes que precisam ser feitos. E eu e a Carol estamos muito otimistas, né? Otimistas, treinando. A gente passou por um período complicadinho, que foi esse início de parceria, que eu acho que é a coisa que mais pega assim, para atletas de vôlei de praia, é isso, né? Porque é praticamente um casamento, a convivência é muito intensa e você entender como que você vai ajudar aquele parceiro, aquela parceira, né? Como que funciona. Às vezes, só com o olhar você já entende como é que a pessoa está. E é isso, eu acho que a gente está aí nessa briga, estamos tentando, e quem sabe em Paris a gente chega bem para representar o nosso país. Bárbara, só falar uma coisa, se vocês estiverem precisando de uma dupla aí para treinar, eu fiquei sabendo que Helena Calil foi campeã do torneio de vôlei de praia, entendeu? Então você pode ficar super tranquila que ela é a dupla dela. Bárbara. Então, não aí, cai nessa, Bárbara. Não cai verdade, nessa. De praia e futevôlei. A Helena arrasa. Você também é a data do futevôlei, Bárbara? Olha, o futevôlei é difícil, viu? Eu já tentei algumas vezes, mas acho que meu negócio é mais... Heleninha, tá aí torcendo por um futevôlei nos próximos Jogos Olímpicos para ela poder participar. Eu só não me ofereço para te ajudar nessa, porque a minha altura não permite, entendeu? 1,63,5 não ajuda em muita coisa no vôlei. Eu passo por baixo da rede, praticamente. Eu acho que você pode dar um apoio moral. Exato, eu fico lá de cheerleader. Bárbara, não acredita nessa. Ela está revidando, porque ontem eu falei para o Kelvin que ela andava de skate. Ela falou, vou dar um jeito aqui de sacanear a Heleninha no ar. Mas se você acha que eu estou mentindo, depois é só você acessar o Instagram da Helena Calil, @Helena Calil, 5 horas da manhã, lá está ela, mostrando quão confiante está. Bárbara, eu fico só na tietagem com vocês. Vou acompanhar. É a maior proximidade que eu tenho quando eu entrevisto vocês. É a maior proximidade, intimidade com... Agora quem sabe a Helena pode ir lá no meu treino lá e a gente poder fazer um bate-bola juntas agora. Eu acho sensacional. E eu quero ir junto. A gente conversa sobre um prazer. Isso. Muito me interessa. Então, as portas estão abertas. Venham. Ele vai se hospedar lá na casa do Dudu. É isso. Exato. Vai ser a festa do Isto em Tóquio, no Rio. Sim. Bárbara, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação. Foi incrível ter você aqui. Olha, eu já engasgando. Muito obrigada de coração. A gente está aí na torcida por você e Carol lá em Paris 2024 e pretendemos estar lá juntinhos na Torre Eiffel acompanhando tudo, com um baita estúdio da Isto É para mostrar todos os detalhes da sua trajetória rumo ao ouro em Paris 2024. Amém. Obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Estarei acompanhando também todas as modalidades que eu puder e mandando uma energia positiva para o nosso Brasil. Seguimos. Seguimos, Bárbara. É isso. Boa sorte.
E bora lá com tudo. Obrigada. Um beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Gente, ela é demais, né? Gostoso conversar com a Bárbara. Não, eu posso falar agora que ela já não está mais aqui. Você sabe o tanto que elas são bonitas? Meu Deus do céu. Por que você falou isso agora que ela não está aqui? Por que não falou com ela aí? Porque eu tenho vergonha, mas ela vai estar assistindo. Você tem vergonha de falar que você joga vôlei de praia, Helena Calil. Fala sério, viu? Você me decepcionou nessa. Você podia ir lá e desafiar Bárbara e Carol para o jogo de vôlei de praia. Arregou, Helena. Dividir telas com ela é uma coisa bem complicada. Mas bora lá, então, falar sobre canoagem, porque estamos na expectativa lá em Helena cima. Está envergonhada. Por natureza. Helena está envergonhada e mudando de assunto. Não, eu estou mudando de assunto porque a gente tem que dar continuidade aqui ao nosso programa, mas fica aqui registrado que o pessoal aí é de um nível alto aí, né, na parte estética, são bem providos de beleza. Aí quando você vai dividir tela com ele, você tem que se preparar, porque é complicado. Bora lá falar de canoagem. Eu vou dividir tela com o Dudu, que também é complicadíssimo aqui, com todo esse charme, garbo e carisma. Dudu, vamos falar da canoagem, porque você falou que vem medalha, o Isaquias também está nessa, obcecado pela medalha de ouro, depois das 3 conquistas na Rio 2016, agora vai para a categoria C1, 1.000 metros, ele e o Jack Goldman também, baterias 1 e 2, 9 horas e 52 minutos desta noite, todo mundo ligadinho, torcendo, mandando vibração positiva para os brasileiros. Vamos fazer uma análise geral do que a gente pode esperar, como é que vai ser essa prova e as maiores dificuldades. Eu espero que ele já tenha superado, né, o 4º lugar na final do C2, onde ele e o Jack não conseguiram chegar até a medalha, né? Ele estava muito triste, ele queria realmente ter conquistado ali a medalha, mas não foi possível, eles trocaram, né, teve que acabar tendo que fazer essa Olimpíada com o Jack, já que o Ernos teve um problema, né, que era o parceiro dele, mas enfim, eu acho que ele deve ter aproveitado, deve ter descansado, deve ter treinado, deve ter refletido bem, e ele vai entrar com tudo. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai entrar com tudo para buscar aí uma medalha, independentemente da cor dela. Ele vai lutar pelo ouro, que a gente sabe que ele é atleta para lutar por ouro, mas ele vai lutar com todas as forças que tem para lutar aí por uma medalha. A prova dele é primeiro, como você falou, às 21h52, a do Jack é logo em seguida, às 22 horas. Portanto, essa noite aí vamos torcer para que os dois consigam aí passar, mas eu confio muito que o Isaquias vai ter essa força necessária para trazer uma medalha que eu acho que, se ele conseguir, ele vai pelo menos dar aquela tirar aquele peso das costas, porque ele sabe que a cobrança agora, pelo menos, não digo cobrança, mas os olhares estavam muito voltados para ele pelas 3 que ele conquistou no Rio. Então, é óbvio que agora todo mundo está querendo, e ele próprio deve estar se cobrando muito para chegar a essa medalha, e a gente acredita piamente que isso possa acontecer. Vamos rumo ao ouro. Cobrança. Vamos. E outra coisa também, ele não foi tão afetado pela pandemia, porque ele já fazia o seu treino de maneira isolada na Lagoa, lá em Minas Gerais. Então, a gente espera que ele continue com esse nível altíssimo. Estamos aqui na torcida pelo Isaquias e também pelo Jack. E, gente, cá entre nós, quando eles terminaram em quarto, eles saíram tão mal, mas tão mal, que eu sinto que aquela tristeza virou uma garra que vai vir à tona agora no C1, e de verdade, eu tô com o sentimento de que vai dar bom para o Brasil, essa é a verdade. Mas vamos falar da marcha atlética também, porque vamos ter representante feminina também. A Érica Senna ficou em 7º lugar e chega agora prontíssima para melhorar essa marca desde o Rio 2016 e trazer agora uma medalha para o Brasil. Ainda assim, aquele 7º lugar lá no Rio 2016 foi a melhor colocação do Brasil nos Jogos Olímpicos. A Érica Senna está entre as melhores do mundo e eu acho que ela tem chance de medalha hoje às 4h30 da manhã. O que você acha, Dudu? É sempre uma prova muito complicada, né? Porque se você tem a penalização, você pode estar quase acabando ali a prova. Se você já tiver tido 2 penalizações, tiver a terceira, você é eliminado. Então, é uma prova muito complicada, onde o atleta tem que estar muito concentrado nessa prova. Aliás, em todas as competições você tem que ter a concentração, mas nessa, então, você não pode, de maneira alguma, cometer alguma falha, senão isso pode te custar aí uma chegada lá na frente, logicamente, na disputa de medalha. Além do 7º lugar nos Jogos do Rio, ela tem uma prata no PAN de Toronto em 2015,
e tem um bronze no Pan de Lima em 2019, que foi talvez a competição mais forte recente que ela tenha participado, além da Copa do Mundo da Marcha, onde ela ficou com bronze em 2016. Portanto, mostra que ela é uma atleta que está sempre ali, né, junto das principais. É uma atleta já com uma experiência boa na competição. A gente acredita que, dependendo, tomara que não esteja aquele calor tão forte, por isso que a prova é muito cedo, né? Mas tomara que não esteja aquele calor lá no Japão, para que ela possa aí fazer uma boa prova e consiga chegar o máximo à frente, quem sabe aí beliscando uma medalhinha, que seria bem bacana e bem importante para mais uma para o atletismo brasileiro. Estamos na torcidona aqui. Como sempre, também estamos na torcida pelos saltos ornamentais. A equipe já falou que pretende surpreender em Tóquio, né? Era o discurso desde o começo dessa edição dos Jogos Olímpicos. E agora nós temos o Isaac Filho, que foi, inclusive, medalha de ouro no GP de saltos ornamentais na Itália. Então, a modalidade começa às 3h da manhã, com as rodadas preliminares. A gente tem alguma chance de avanço, Dudu, com o Isaac? Um atleta que vem com uma participação interessante numa etapa mundial com uma medalha, né, de ouro, a gente pode pensar em alguma coisa boa para o Brasil, mas é sempre bom lembrar. Americanos, chinesas, americanas, enfim, essas daí são sempre, acho que estão no topo dos saltos ornamentais. E, por exemplo, a gente vai lembrar a Ingrid, no dia de ontem. A Ingrid estava até posicionada ali entre as 10, chegou a estar entre as 10 primeiras, depois, no último salto, ela cometeu uma pequena falha que levou ela lá para baixo e ela não conseguiu chegar até a final da plataforma de 10 metros. Então, isso tudo tem a ver muito com o atleta daquele momento. De repente, um pequeno erro num salto pode ocasionar aí uma queda e uma saída de uma competição, de uma disputa de medalha, ou mesmo de uma disputa de uma final. Então, eu acho que tudo é o que eu falo. A concentração, a meditação é sempre muito importante. Então, você tem que estar sempre muito concentrado para conseguir os seus objetivos. Dudu, eu vou te falar que eu lembrei de você hoje de manhã. Falei, gente, acho que hoje é aquele dia que eu estou precisando dar uma meditada logo. Juro que eu pensei nisso. E você meditou? Óbvio que não. Porque eu estava muito acelerada já. Estava rolando os Jogos Olímpicos, eu falei assim, não dá tempo de parar para meditar. Depois eu medito. Meditei depois também não, mas está tudo certo. Quem sabe, hoje, antes de dormir, se não tiver nada mais interessante acontecendo, eu vou tentar dar uma pausa, assim, interna, né? Porque a gente precisa, pelo amor de Deus. Vamos falar agora do quê? Do pentatlo feminino. Porque a Ieda Guimarães, que a gente até comentou ontem, estreou no pentatlo moderno, e ela terminou o primeiro dia de competições com a 30ª colocação. Foram 184 pontos somados, 14 vitórias e 21 derrotas, além de dois empates na esgrima. E amanhã elas voltam a disputar as provas da modalidade, que ainda incluem natação, hipismo, tiro e corrida, nada mais. É tranquilo, assim, bem tranquilo. Não vai nem dar tempo de elas meditarem, Helena, depois de tudo isso. Então, se você tiver... Pode você falar. Eu cansei só de te ouvir. Eu cansei só de falar, imagina. Então, se você que está acompanhando a gente tiver o mesmo pique que a Ieda, se prepara, porque às 2h30 vai ter prova da natação, logo depois, às 3h45, uma nova rodada de esgrima, às 5h15 começam as competições do hipismo, e às 7h30 da manhã de sexta-feira são as últimas provas para definir o pódio da modalidade. Ufa, você também cansou, Dudu? Cansei, né? Cansei. Você lembra que no Rio de Janeiro a Yane Marques conseguiu, né? Ela que hoje faz parte dos atletas, né, da comissão de atletas do Comitê Olímpico do Brasil, a Yane Marques conquistou uma medalha para a gente. Então, enfim, mas óbvio, hoje a situação é diferente, a posição não foi muito boa nas primeiras provas. Enfim, o melhor é a melhor participação possível, né? Que a gente não fique comparando o atleta. O que foi a Yane Marques foi a Yane Marques, a nova atleta é a nova atleta, enfim, a gente não pode fazer comparações. Cada um é cada um, e vamos torcer para que a nossa atleta tenha a melhor classificação possível aí no pentatlo. Dudu, filósofo, adoro. É isso, a edição também, as edições dos Jogos Olímpicos vão mudando e vão tendo as suas adaptações e seus ajustes. Mas bora falar, vocês estavam falando sobre meditação, para mim uma grande meditação é qualquer esporte com bola, porque eu fico presa naquele momento, no presente, não consigo pensar mais nada, a não ser acertar a bola. E já que estamos falando sobre bola, jogos com bola, vamos falar sobre o futebol feminino, que aconteceria nesta noite, no entanto, por conta do calor. Essa onda de calor em Tóquio, ela passou para amanhã de manhã para a gente, tá? Porque a gente está sempre adaptando ao horário de Brasília.
Então, vai acontecer amanhã a final, Canadá e Sérvia, às 9 horas da manhã. Suécia. A Suécia. Eu falei Sérvia porque eu estava pensando no futebol. Eu falei, não sei se ouviram errado, eu falei Suécia. É lógico, Suécia, minha internet óbvio. tá ruim. Foi Suécia. Deu probleminha aqui na internet, acho que você... Foi isso, o Molden ali, eu vou dar uma chacoalhada. Canadá e Suécia. Exatamente. Olha, E no... Diga, Dudu, desculpa. Não, só para... Porque esse aqui é um jogo interessante, né? Canadá eliminou os Estados Unidos, ninguém esperava. Os Estados Unidos que ficou com a medalha de bronze depois de vencer a Austrália por 4-3. Enfim, a Suécia, na teoria, a gente poderia colocá-la um pouquinho favorita, mas não sei não. Depois do Canadá eliminar os Estados Unidos, tudo pode acontecer. No início da cobertura, a gente já tinha falado que Suécia estaria na final, tínhamos colocado também os Estados Unidos, mas como acabou de falar o Dudu, tudo pode acontecer, por isso que a gente ama tanto esse negócio chamado esporte. Exatamente. Canadá despachou o Brasil também, né? Vale lembrar. Uma seleção aí. Não lembra, só lembra que eliminou os Estados Unidos. Pois é triste. É triste, mas a gente precisa. Tá bom, vamos passar em frente, vamos falar do futebol masculino, sabe por quê? Isso. Porque não vamos ter Brasil em campo nesse jogo, ainda bem, afinal de contas a gente está disputando ouro, né, minha gente? Mas a gente vai ter disputa da medalha de bronze no futebol masculino. O México vai enfrentar os donos da casa, os japoneses. E para quem já está perdido com tantos resultados desses Jogos Olímpicos, eu vou ajudar e dar aquela refrescada na memória. Já rolou o jogo entre as duas seleções e deu o quê? Deu Japão, né, Dudu? Ou seja, o que podemos esperar desse jogo? Já se conhecem. E o Japão criou muitas dificuldades, né, para a seleção da Espanha. A Espanha venceu com um a zerinho ali, gol do Asensio, já na bacia das almas, como a gente costuma dizer. E o México, enfim, o México também mostrou muita dificuldade para o Brasil só venceu nos pênaltis, portanto, acho que vai ser um jogo duro. O México tem um pouquinho mais de experiência, né, experiência olímpica, porque tem uma medalha de ouro lá de Londres, mas o Japão, jogando em casa, vai querer pegar essa medalhinha de bronze, né? Então, acho que vai ser um jogo bem interessante esse México e Japão, amanhã às 6 da manhã. Isso que eu ia falar. Então, acorda cedo, se programa para acordar cedo amanhã, e se quiser dormir, dorme tranquilo, porque a gente te deixa super bem informado amanhã às 9 horas da manhã, né, Helena? Com certeza. E às 5 horas tem handball feminino. Dudu, vou passar para você também essa. São dois jogos interessantes, França com a Suécia e Noruega e o Comitê Olímpico Russo, ou seja, 4 seleções europeias, para a gente ver como a Europa domina o handball, né? No masculino ainda tivemos ali a entrada entre os 4 do Catar, mas que é uma seleção que vem fazendo grandes investimentos, temos Catar, Egito, enfim, essas seleções foram muito fortes, são muito fortes no handball masculino, mas no feminino ainda continua ali a França, os europeus, as europeias, no caso, né, dominando, e vamos ter a França, tanto no handball feminino como no handball masculino, mostrando a força, né, da França, a França que também está decidindo no basquetebol masculino com os Estados Unidos, a medalha de ouro, enfim, a França mostrando que, no vôlei, mostrando que nos esportes olímpicos a França está realmente num momento fantástico. Né? Exatamente. Esportes coletivos, não olímpicos, esporte coletivo. Sim. Arrasou, Dudu. Olha, não quero que você se perca. A Helena não quer, o Dudu não quer, o Edson Franco não quer, o Ale não quer, o Vini não quer, ninguém desse programa quer que você se perca. Então, o que a gente preparou para você? Um agendão. Antes ele era um agendão, agora ele está se tornando uma agenda, talvez uma agendinha. Entendeu? Meu coração ficou apertado quando eu vi essa agenda. Eu falei, meu Deus, está acabando, mas calma. Ficou para mim também. Mas, assim, ainda tem muita coisa boa rolando, a gente ainda está torcendo por muito brasileiro, mas para você ficar de olho em tudo que vai ter brasileiro agora essa madrugada, ó, hoje, às 9h52, presta atenção no 52, não vai se atrasar, teremos canoagem, Brasil na canoagem. Amanhã, às 2h30 da manhã, pentatlo moderno, 3 horas da manhã, saltos ornamentais, marcha atlética, às 4h30 e às 9 da manhã, vôlei feminino. Ah, tá faltando uma coisa aí. Amanhã às 9 da manhã também tem Isto É em Tóquio para você, que você não pode perder, né? Devia estar aqui na nossa agendona, né, Helena? Com certeza, com todos os detalhes de tudo que acontece nesta noite, madrugada, início de manhã. A gente traz essas análises maravilhosas do Dudu, sempre com um entrevistado especial, então não percam amanhã às 9 horas da manhã. Já deram print? Tem um print aí pra gente. Tem o print, tem a pose do print. Dar aquela moral pra gente e para não se perder. Então, ó, hoje a pose do print vai ser, tipo, em homenagem ao skate, ó. O meu vai na canoagem. Gente,
A coisa tá difícil aqui. Mas eu quero aproveitar para saber qual que é a sua pose, Dudu, para se despedir da gente. Qual que vai ser a sua pose de tchau? Vou benzer vocês, ó, vou fazer igual o Papa. Pronto, vocês estão com o senhor lá em cima, ó, certinho. Tá piorando, eu acho, Dudu, tá chegando perto do fim, eu acho que vai piorando, sabe? É muito todo acumulado, é muita informação. Eu acho que a tendência é só piorar, a ladeira abaixo daqui para frente. Ô, Dudu, mas muito obrigada pela sua participação, sempre são aqui com a gente, trazendo muita coerência e muita paz para o nosso time. Muitíssimo obrigada, Dudu. Tchau, gente. Até amanhã às 9 horas. Quem sabe aí com a medalhinha do Isaquias, que será bem bacana. Vamos que vamos. E eu quero agradecer você também que está acompanhando a gente através do nosso site, istoé.com.br, e das nossas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, em todos os lugares. Estamos aí sempre te mantendo bem informados, né, Helena? E esse programa aqui você pode conferir nas nossas plataformas também, assim como todos os outros durante toda essa cobertura olímpica da Isto É. Então, Isto É em Tóquio, no YouTube, no IGTV, no Instagram, no Facebook, Twitter, em todas as plataformas, é só você conferir. Dominando o mundo inteiro e em breve em Paris 2024. Vamos que vamos, porque ainda estamos em Tóquio. Beijo! Até amanhã.